Se falarmos em tradições de Carnaval em Lisboa, tem alguma presente Carnaval em Lisboa? No meu tempo, Sim, no Coliseu, no Coliseu. O que é que acontecia? era uma festa de Carnaval, era o circo do Coliseu, que entretanto acabou, não é? Mas o circo do Coliseu era o mais interessante, para mim. Era uma coisa de infância, é isso? Exatamente. Um dia toda a gente, adultos e miúdos. Tem outras memórias além do sítio fechado na rua? Havia também festejos de Carnaval? Havia, mas não é nada comparado com o que é hoje, não é? Mas também havia, mais nos bairros. E que características é que tinha nos bairros populares? O que é que as pessoas faziam? O que é que as pessoas fazem no Carnaval, amigo? Divertir-se. Mascaram-se? Mascaram-se, essencialmente mascarados, não é? E maldades, aquelas tropelias também se Quem não faz? Quem não faz a idade desta moça? Histórias de Lisboa, um podcast de Miguel Franco de Andrade. Quentes e boas, quentes, tão quentinhas. Desordem ou tradição? Paganismo ou religião? Autoridade ou subversão? Há milénios que no hemisfério norte o caminho das trevas para a luz e a lenta entrada na primavera passa pelo velho carnaval e pelo entrudo. Entre a elite e o popular, da folia a roçar a loucura, a sátira incómoda, violenta ao ponto de colocar em risco a própria vida. Lisboa não foi exceção. O intendente do Marquês, o antigo regime, os invasores franceses tentaram proibi-lo para acabarem por ele ridicularizados. Sobreviveu até aos nossos dias, cada vez mais domesticado e civilizado pelos ares europeus do progresso. Neste episódio das Histórias de Lisboa, vamos conhecer as eternas mutações do velho carnaval lisboeta. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast E nos sites do Expresso e SIC Notícias. Connosco temos a Paula Gomes Magalhães, ex-jornalista, aliás, nunca se deixa de ser verdadeiramente jornalista, autora, investigadora do Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de Letras. Olá Paula, bem-vinda. Olá Miguel, obrigada. Antes do mais, enfim, dizer também às pessoas que estamos a falar do tema do Carnaval num momento tempestuoso em que metade do país está a tentar sobreviver a um momento coletivo difícil, e dizer também que o Carnaval também é o início do fim das trevas, e esperemos também que este programa ajude também a acompanhar esse processo de sair desta fase difícil e caminharmos em direção à luz, que é a que há de vir na primavera depois do Carnaval. Paula, no teu livro Belle Époque tu dedicas um capítulo inteiro ao Carnaval. Belle Époque, enfim, é um período especial, específico das sociedades europeias, e Lisboa não foi imune. Podemos situar ali alguns no final do século XIX e início do século XX, não é? É um período de grandes transformações políticas, económicas, sociais, em que também o Carnaval está a sofrer
uma enorme mudança, talvez das maiores mudanças, que até nos ajuda a perceber depois como é que ele se transformou no Carnaval que nós vivemos hoje. Como é que tu classificarias este momento, este ambiente que se vive neste período, final do século XIX? Na verdade, o Carnaval sofre essa transformação como praticamente tudo aquilo que está a acontecer na cidade. Há uma espécie, se pensamos na Belle Époque como no final do século XIX, início do século XX, a Bela Época é esta época que depois da eclosão da Primeira Guerra Mundial, ao olhar para trás, se percebe como aquele momento foi um momento de paz, de prosperidade, de progresso. Mas o que é que acontece? De alguma maneira esse progresso traz estas mudanças, traz a ideia de civilidade. E, portanto, o Carnaval também acompanha essa linhagem, essa linha. Tudo se vai civilizando, a cidade vai se civilizando. É uma cidade ainda de muitos contrastes, mas caminha para esse progresso. É uma cidade onde nós encontramos o automóvel lado a lado com o burro, onde os grandes armazéns que aparecem nessa altura, os armazéns do Grandela, os armazéns do Chiado, convivem lado a lado com os vendedores ambulantes, e são muitos que apregoam tudo e mais alguma coisa pelas ruas. É uma cidade de muitos contrastes, é uma cidade que olha com muita desconfiança também para este progresso que chega. É curioso. Este progresso às vezes com uma pronúncia francesa, não é? Tudo sempre com pronúncia francesa, tudo sempre com pronúncia francesa. Mas era muito curioso. Por exemplo, nesta altura temos a introdução da luz elétrica. Olham com desconfiança para essa introdução, como já o tinham feito também. Já tinham olhado com desconfiança para a chegada da iluminação a gás. É curioso que a primeira revista, e eu, sendo dos estudos de teatro, meto sempre aqui, a primeira revista teatral apresentada em Portugal foi em 1851. Chamava-se Lisboa. A revista portuguesa, ainda não era a portuguesa? Ainda era a primeira revista. Sim, nós falámos aqui no nosso programa sobre a revista, justamente em 1850. Em 1851, a refletir o ano de 1850. 1850. E qual é o primeiro quadro desta revista? É precisamente uma conversa entre um candeeiro a azeite e um candeeiro a gás, nesta luta, não é? Sempre a degladiarem-se o progresso contra a tradição. Também olhou com desconfiança para a chegada do automóvel. Eu gosto muito de uma frase de uma obra que é do José Rodrigues Miguel, que é a Escola do Paraíso, em que uma das personagens diz: cuidado, não atravesses a rua sem olhar para os lados, vem lá um mata-gente. O mata-gente, o que é precisamente o automóvel. O automóvel a motor. O automóvel a motor. Sim. Portanto, esta cidade tem todas estas... Há o centro chique e elegante, que é sobretudo o Chiado, a Baixa, o passeio público antes de ir abaixo, portanto que aí já vamos ter o passeio público que foi abaixo e que foi construída a avenida, mas tudo o resto... Final, portanto, 1870 por aí. Exatamente. E portanto, o que é que temos? Tudo o resto era pobre, sujo, mal iluminado, e portanto temos sempre esta Lisboa que começa a ir para a rua, que gosta de fazer o Chiado, que vai depois também gostar de fazer a avenida, mas que é o high life, como se chamava, como era designado na altura. Por acaso aqui não é tão não francês, é francês, mas enfim, é uma influência internacional. Há um cosmopolitanismo que Lisboa está a ser impactada pela primeira vez. E de que forma é que isso se pode... Nós já vamos falar disso em mais detalhe, mas assim de uma forma mais geral, de que forma é que isso está a impactar o Carnaval? Essa civilização, ou esse verbo de civilizacionar o Carnaval... O que é que vai acontecer? Vai acontecer que o Carnaval era uma festa desbragada. Ou seja, as pessoas iam para a rua e era uma festa em que todos participam. Todas as classes participam no Carnaval, mas vão muito para a rua. E o que é que vai acontecer? Temos de facto situações tão inusitadas como, por exemplo, no Chiado, o Chiado acontecerem verdadeiras batalhas. E é mesmo esta a palavra que é usada, batalhas. Atravessar o Chiado era uma espécie de desafio naquela altura. Portanto, porque
Mas quase violento também. Violento, precisamente, porque a palavra batalha, porque havia, os cronistas falam num verdadeiro arsenal de materiais que eram usados. Linguagem de guerra. Linguagem de guerra, absolutamente. Portanto, há imagens muito curiosas do Chiado nessa altura, na altura do Carnaval. É um mar de gente e, portanto, percebemos, não são aqueles corsozinhos organizados que nós conhecemos hoje, é de facto uma multidão que vai para a rua. Se calhar, eu nunca estive no Brasil, eu nunca vivenciei o Carnaval do Brasil, não sei se Miguel... Já tive essa sorte. Mas é um bocadinho, imagino, é um bocadinho olharmos para o Carnaval do Sambódromo, organizado, todo aprumado, e ir para as ruas. Tal e qual, tão boa essa comparação. Dos blocos, a Rua dos Blocos, popular, quase zombeteira e espontânea, não é? E portanto, e o que é mais genuíno? Não sabemos dizer, não é? Sabemos que um é organizado. E o que acontece nesta altura é verdadeiramente essa civilização do Carnaval, porque nem todos aceitam esta forma de festejar o Carnaval. Há algumas, eu não sei se posso aqui, há algumas descrições que nos dão um bocadinho a imagem do que era o Carnaval naqueles tempos. Era preciso cruzar uma multidão em que predominavam toscos, sujos e insolentes mascarados, e em que poucos escapavam dentro da própria casa. Os vizinhos e outros foliões, portanto, imaginemos, tínhamos esta imagem, aproveitavam qualquer descuido para entrar na porta ao lado e virar a casa do avesso, colocando mobílias de pernas para o ar, encharcando camas, salgando a água do pote, trocando a carne da panela por formidáveis pedregulhos, quebrando copos ou atirando pela porta dentro uma ninhada de ratos que tinham caçado durante a semana e conservado nas ratoeiras cheios de fome. Meu Deus, que premeditação do mal. Exatamente. Que inferno. E, portanto, das janelas desciam anzóis que levavam chapéus, grandes luvas recheadas de areia que batiam em qualquer parte do corpo, deixando bem vincada a sua baldes de água mal cheirosa. Portanto, há é de facto um verdadeiro arsenal de guerra, com muitas aspas, obviamente. E, portanto, pensamos que esta festa desbragada foi sendo civilizada. Aliás, com direito a editais, não é? Aquilo que se diz é que vamos proibir grande parte destas manifestações, não vamos deixar que isto aconteça. O que é que acontece? Passa a redundância. De um lado vamos ter aqueles que defendem a continuidade do Carnaval nesta sua forma mais genuína, chamemos-lhe assim, porque sabemos que ele numa altura foi assim, vamos considerar mais genuíno este Carnaval, e os outros que de facto achavam que o Carnaval estava a ser sujeito a espartilhos muito violentos. Na altura começam as mulheres a libertar-se dos espartilhos físicos necessários para o seu vestuário e passam de facto a existir esses espartilhos civilizacionais. Exatamente, como o Carnaval. Aliás, queria dizer a esse respeito, aliás, que o Carnaval como fenómeno cultural e social de subversão da ordem, da crítica, do humor, dos seus perigos para a autoridade, parece-me, pelas minhas leituras, que sempre foi uma característica que ele teve. Por exemplo, eu posso imaginar como é que pode ter sido no momento em que as tradições ancestrais do Império Romano, na altura em que o Império Romano se converteu ao cristianismo, e como as atividades do paganismo provavelmente ficaram associadas ao Carnaval, que ainda hoje nós intuímos isso, não é? Nesta passagem, como eu tinha dito, do inverno para a primavera, neste intrudo, não é? Claro. Esta entrada na primavera, e que depois, na Idade Média e depois mais tarde, começou então esse processo sempre a repetir-se
numa reação contra a autoridade, não é? Que é também outra característica do Carnaval. Aliás, já tínhamos falado aqui dos escritos do Mikhail Bakhtin, portanto um teórico russo que estudou no século XX a importância, digamos, do Carnaval, da desacralização religiosa que a reforma protestante no século XVI atribuiu não é, às procissões católicas e que as tornou, na verdade, naquilo que nós podemos considerar como os antecedentes dos nossos cursos e dos desfiles, e também nessa transformação do Carnaval numa coisa, lá está, que tem essas classes todas, essa participação social global, não é? Como estavas a dizer. O Bakhtin diz uma coisa muito, de facto o Carnaval é um momento, não é o único, há várias festas, como a festa dos tolos, portanto há várias festas, mas o Carnaval é uma das festas onde de facto a distinção de classes fica completamente abolida. E ele dá uma imagem muito curiosa, que é o facto, que é na relação com o teatro, verdadeiramente, que é a ideia do Carnaval ignorar toda a distinção entre atores e espectadores, ou seja, não há palco, não há a ideia de eu estar a ver uma festa. Falávamos há bocadinho do Sambódromo e do Carnaval no Brasil. De facto, essa ideia, no Sambódromo há quem atue e há os espectadores. A ideia não é essa a imagem do Carnaval. Esse é o Carnaval civilizado que depois há de aparecer. Esse é o Carnaval civilizado. No caso, ele fala que os espectadores não assistem ao Carnaval, eles vivem. Esta festa é uma espécie de segunda vida. O Carnaval, pela sua própria natureza, é uma vivência coletiva e, portanto, não há essa fronteira, e isto é muito curioso, não haver a fronteira entre quem assiste e quem... Portanto, era também isso que se sentia nesta altura da Belle Époque, esta ideia de estão a obrigar-nos a ser espectadores de uma festa na qual nós fomos sempre atores. E os protagonistas Sim, atores e... Atores no sentido, não é autores no sentido de alguém está a ver-nos, não. É uma festa coletiva e o Bakhtin diz também uma coisa curiosa, de que durante o Carnaval é a própria vida que se representa. Portanto, isto é de facto uma espécie de comunhão... Social, coletiva, comunitária. Sim, e comunitária, e não interessa se eu sou do povo e tu és da aristocracia ou da burguesia, portanto, esta ideia de estamos todos no mesmo patamar, no mesmo, somos todos da mesma classe, digamos assim. E de facto isso não acontece com esta civilização do Carnaval. É de notar que esse ritmo já se começava a refriar, foi-se refriando, não é, neste processo que eu estava a falar aqui, do caminho do Império Romano até à Reforma Protestante no século XVI e XVII, e em Portugal, especificamente Lisboa, que foi submetida, enfim, a eventos traumáticos, por exemplo, no século XVIII, com o terremoto, um terremoto muito devastador que perturbou muito, até trouxe problemas de criminalidade de alguma forma, não é? E depois também já tinha sido com a presença do Pina Manique, Pina Manique como chefe da polícia do Marquês de Pombal, acho que não era flor que se cheire, e portanto ele já tinha proibido mascarados porque tendia com essa violência toda a haver crimes, inclusivamente em certas alturas, não é? E sabemos que isso também é uma verdade, não é? Ou seja, era uma altura... É ainda, sabemos isso, que esta ideia da festa desbragada... Claro, traz uma disrupção da ordem, necessariamente. Claro. Muitos excessos e, portanto, isso acontece. Então o Carnaval foi sendo proibido, literalmente, mas depois o que é engraçado, e estavas aí a falar das várias classes, é engraçado que é pela mão de um dos reis, o rei Dom Miguel, não é? Na verdade aqui o perdedor das guerras liberais. O rei Maria Alva. O rei Maria Alva tinha gosto por estas coisas, enfim, desta ligação entre a elite e as classes populares, as touradas, etc., que há aqui um pequeno regresso do Carnaval, até permitido ali pelas esferas mais elevadas, sempre com uma esfera de subversão, com uma dimensão de subversão, mas que é engraçado que depois estamos num período de mudança social muito importante, que é o fim do antigo regime, não é? Que acaba com estas guerras liberais
e com esta e que o Dom Miguel é, aliás, até a última tentativa de voltar ao passado, e depois todos eles vão ser muito ridicularizados pelo Carnaval. Uau. Esse excesso de ritualização também que a própria classe alta e que o antigo regime, a monarquia, tinha. E vai ser ridicularizado como uma figura que eu acho que todos nós já ouvimos falar de alguma maneira, mas calhar, que é o xexé. O xexé. Que é o xexé. Todos nós utilizamos esta palavra. Todos nós utilizamos Já esta estou palavra. a ficar xexé. Quem não usou. E no fundo o xexé acaba por ser um disfarce carnavalesco muito. É um disfarce carnavalesco. É um disfarce carnavalesco muito famoso durante essa época, e que no fundo vai ridicularizar essa sociedade de então. Eu para ajudar, não é? Assim, estou aqui com muitas leituras, mas elas são tão ricas. É muito bom e elas são ajuda-nos muito ricas. Sim. A ilustração portuguesa, que era uma publicação, que é uma não é? publicação Sim, da altura. De género uma revista, digamos assim. Exatamente. O magazine, como se chamava Magazine. na altura. Também francês. Também francês, que era muito como era denominado. Tem aqui um número totalmente dedicado ao Carnaval e um artigo que lhe chama O Entrudo Contemporâneo, onde faz uma descrição desta figura que eu acho muito curiosa. É uma descrição um bocadinho longa. Miguel, vais-me parar quando achares que já é... O xexé. Ok, vamos embora. Então escreve: mas depressa esse entrudo miguelista, que é esse tal entrudo do Dom Miguel, ultramontano, desordeiro e belicoso, desapareceu e substituiu em represália o entrudo liberal. Começa de facto, lá está este aligeirar do Carnaval, que lhe herdou a feição política, criando o xexé, admirável caricatura popular do antigo regime, com a sua cabeleira de estopa, laçarote no rabisco, a cómica luneta, o dístico obsceno do bicórnio, o facalhão inofensivo, a bengala retorcida, terminada por um chaveiro de bode, a sua casaca de seda, os seus sapatos de fivela. O xexé era a síntese ridícula, comicamente vingativa, do tempo do intendente da Inquisição e da Força. Meu Deus, tanta coisa aqui, o intendente do Pinamanique. Exatamente. Esta coisa da violência dessa faca, até o bode, uma coisa que até não é, nos remonta ali para uma coisa já bastante mais ancestral. Muito ancestral, e no fundo esta figura que vai ainda perdurar durante esta bela época, vou-lhe chamar bela época, não à francesa, e que vai perdurar, ainda existe nesta altura, na altura da implantação da República, ainda resiste esta figura, que depois vai desaparecendo. Ainda existem uns xexés ainda por aí, há uns xexés no meio de um aí. carnaval mais civilizado. Sim, no fundo é pensarmos que são estas figuras que hoje nós também temos no carnaval, que trabalha mais esse lado político, não é? Os cursos de carnaval que trabalham, que vão ridicularizar as figuras políticas da atualidade. Sim. No fundo, este xexé, por um lado tínhamos um xexé e a velha de lenço e capote, que era ridicularizar o lado feminino também da mesma altura. Certo, e, portanto quase aquela antiga aristocracia já decrépita, não é? Já decrépita. No fundo, temos estas duas figuras que eram, eu não sei se hoje se temos assim de alguma maneira duas figuras tão nos disfarces de carnaval que sejam tão proeminentes, porque elas vão mudando com bastante velocidade. Muito mais velocidade. Muito ligada também às mudanças do consumismo, das modas, não é? Exatamente. Há uma trafona que remete-me assim talvez, calhar é uma boa imagem. É uma boa imagem. No sentido também da ridicularização do feminino, feito muitas vezes por homens, não é? Nesse gosto que há de trocar as voltas à realidade. Talvez subsista aí um bocadinho de xexé e velha do capote, no caso. Exatamente. Este processo, estavas a falar mais uma vez de várias classes. Tenho aqui também a ideia de que começou a haver os primeiros bailes de carnaval, que se sabe, o primeiro baile público no Teatro do Bairro Alto, o segundo Teatro do Bairro Alto. Portanto, o Teatro do Bairro Alto, se calhar tantos podes falar alguma coisa disso. Portanto, era existia no Bairro Alto. É engraçado que hoje em dia há dois teatros do bairro, um Teatro do Bairro, outro Teatro do Bairro Alto ali na zona, né? Mas este era na Travessa de Cruz de Sor, portanto aqui na parte de cima do Bairro Alto, quase a chegar ao Príncipe Real.
e que o segundo destes teatros, porque o primeiro terminou, é mais não é? antigo. Sim. É mais antigo, fez este primeiro baile de carnaval, creio, 1823, é os dados que eu tenho. Depois, com o Dom Miguel, de facto começa a proliferar vários bailes e em 1845 então começa a haver uma generalização do hábito do baile de carnaval. O que me leva a perguntar-te que é, temos estado a falar de um carnaval popular, mas há também uma adesão por parte das elites depois, nem que seja por esta forma no conforto do salão, que também acabam por assinalar o carnaval à sua maneira, já até vendo esse carnaval civilizado de alguma forma. Sim, aliás, estes bailes eram muito frequentados não apenas pela elite, nos salões sim, nos salões era sobretudo, nos salões aristocratas, era sobretudo a elite que frequentava estes bailes, mas por exemplo, os bailes dos teatros, e quase todos os teatros tinham os seus bailes, eram frequentados por, aqui podemos dizer, por diferentes classes. Também já há a emergência da burguesia, não é? Já, absolutamente, nesta altura. E, portanto, e todos os teatros realizavam estes bailes. E porquê também? Porque eram muito rentáveis. Muito rentáveis. As pessoas pagavam para estar presentes nestes bailes. E, portanto, nós temos o Teatro Dona Amélia a fazer, o atual São Luís era a Dona Amélia, a fazer bailes de carnaval, o Teatro Dona Maria II a fazer bailes de carnaval, o Teatro da Trindade a fazer bailes de carnaval, o Teatro do Ginásio, que é um teatro que já não existe atualmente, a fazer bailes de carnaval. Ali entre a Rua da Misericórdia e a Trindade, não é? Exatamente, é um bocadinho abaixo do atual Trindade, onde hoje é um espaço comercial que se chama Espaço Chiado. Que nunca conseguiu vingar. E que tem um troço da Muralha Fernandina lá dentro. E não sei se sabes porque é que tem esse troço, porque o que resta do último edifício do Teatro do Ginásio é apenas a fachada. Porquê? Porque foi considerada imóvel de interesse público e, portanto, não pôde vir abaixo, não viria. Já não tínhamos muralha sequer na muralha do século XIV. Não, a muralha foi descoberta precisamente com a demolição interior do Teatro do Ginásio. Foi a única coisa boa que aconteceu com a demolição do teatro. Okay. Mas queria-te dar o exemplo do Teatro do Ginásio de forma muito curiosa. O Teatro do Ginásio é um teatro que vem do século XIX, que arde em 1921 e que é reconstruído. Portanto, a fachada que vemos hoje é a fachada do edifício que foi edificado em 1925. E, de tal maneira, estes bailes de carnaval eram importantes, que o Teatro do Ginásio tem uma particularidade, que é a plateia é rotativa. Portanto, eles fazem uma plateia que, de alguma maneira, as cadeiras rodam e desaparecem para que, de facto, haja muito espaço, exista muito espaço para a realização destes bailes de carnaval. Para bailar. Que eram muito frequentados e que eram muito importantes para os teatros, porque não havia subsídios na altura e os teatros tinham de sobreviver, à conta dos espetáculos e destas atividades. Um bocadinho como a imagem do que acontece de alguma forma com as cadeiras do Coliseu, creio eu, não é? Ou pelo menos quando se fazia circo. Exatamente. Curiosamente, exatamente a mesma coisa. Quando eu e a Salomé andámos esta semana a perguntar às pessoas, a Salomé, a nossa sonoplasta, a perguntar às pessoas sobre as memórias do carnaval, um dos senhores até nos falou de que ia ao Coliseu, ao circo do Coliseu, e passou a ser um momento do carnaval para ele. Imagino eu, era um senhor talvez de 60 anos, imagino ali no final dos anos 60 ou coisa assim, e portanto também as cadeiras também desapareciam. Como no Teatro Mas é engraçado nós percebermos como o carnaval tinha esta dimensão de facto global. Imaginamos, nas ruas, depois os desfiles da avenida, não é? Os tais cursos organizados, as chamadas batalhas, mas em oposição àquela batalha-guerra, a Batalha do Chiado, com um arsenal bélico de grão de bico, de água mal cheirosa, laranjas, de todo esse... e, portanto, estas são as chamadas batalhas de flores, não é? Da avenida, esta coisa mais organizada, este desfile
que é uma espécie de primeiro momento daquilo que hoje temos, dos desfiles. Bom, hoje temos uma realidade bastante diferente. Porque ele já sofreu tantas mutações e tão rápidas, mas conseguimos encontrar aqui pontos com este passado. Esses pontos de referência. Mas temos nos teatros o carnaval, nos salões o carnaval, nas ruas o carnaval, nos espaços, nas localidades mais pequenas também nos bairros tradicionais. Nos bairros não é? tradicionais. Aliás, muitas descrições nos falam das chegadas e romperem mesmo pelas ruas de Lisboa, em qualquer esquina. A cegada é uma espécie de momento espontâneo, quase de desafio, não é? De desafio, onde onde se falam dos males da altura, onde se critica o que acontecia na altura. Eu acho que as chegadas, se regressassem hoje em força, tinham muito a vingar, ou seja, tinham muito que dizer. Tinham muito que dizer e, portanto, percebemos de facto que era uma festa muito global e, portanto, e voltamos outra vez a esta ideia da civilização do carnaval, este conjunto de imposições ou de proibições, mais do que tudo, que vão implicar que o carnaval passa a seguir um percurso definido. Aliás, esta notícia que falava há bocadinho da ilustração portuguesa e que nos vai dando a ideia de como o carnaval se vai civilizando. Eu vou ler aqui, é uma passagem muito curta, que eles escrevem: de acentuadamente popular que era, o carnaval tornou-se um espetáculo de subscrição com itinerário aprovado pela polícia, um programa discutido por comissões de jornalistas, impresso na tipografia da imprensa nacional, publicado com antecedência nas gazetas. Portanto, é a oposição total. É a antítese completa daquilo que o carnaval era, a festa sem regras, onde todos estamos ao mesmo nível, e não, vamos criar uma espécie de caminho, uma estrada, e dizer-vos: vocês podem vir por aqui e não podem fazer mais nada. E portanto, percebemos que nesta ideia, que nesta bela época, onde sempre tivemos, onde esta Lisboa sempre foi muito reticente a estas transformações e estas mudanças, temos quem vai dizer não, nós não queremos esta civilidade numa festa que sempre foi nossa, e aqueles que dizem não, nós para sermos esta ideia da cidade de Lisboa poder estar lado a lado, e muitos falam disso, de gostarem de ver a referência ao carnaval de Lisboa lado a lado com aquilo que se dizia do carnaval de Veneza, não sei se seria, mas de Nice, não é? Há as notícias, e portanto de Lisboa poder ser comparável, o que era ainda muito difícil nesta altura, às grandes cidades da Europa civilizada. É isso, precisamente. Eu acho muita piada, e não sei se consegues aceder aí, porque no teu livro falas destas citações, destes momentos dentro dos salões em que há quase batalhas campais. Eu acho que isto e que já é numa altura em que já se fala com alguma nostalgia do carnaval que estava a terminar, e que alguns, digamos, jornalistas ou até cronistas falam de verdadeiros episódios de aristocratas, e às vezes até na presença da família real, em que aconteciam verdadeiras batalhas campais. Tu tens isso aí à tua vista? Estou a tentar encontrar, sim, mas na verdade o que é que acontecia? Alguns teatros optavam por, na altura, maioritariamente não existiam funções teatrais, representações, não e existiam programa... as representações, mas o que existia era os tais bailes de carnaval. Os teatros que optavam por fazer representações nessa noite sabiam que a coisa podia não correr bem. Podia descambar. Podia descambar. E no fundo o que eles falam é aos teatros que preferiam as funções aos bailes carnavalescos, ninguém ia com o propósito de deixar representar os artistas. Não estamos nesse lugar nesta altura, atirando uns aos outros nos intervalos os ossos de galinha, as empadas de bacalhau e as trouxas de ovos que lhes sobravam da ceia
cheia, já que todo o burguês de então ceava nos camarotes durante a função. Claro, É outro mundo. é um outro mundo. O teatro era encarado sobretudo como um divertimento e, portanto, e também um espaço de sociabilidade, o mais importante espaço de sociabilidade desta altura. Não há televisão, o cinema começa a chegar no início do século XX e, portanto, é ao teatro que as pessoas vão para ver e ser vistas. Estou aqui também a ler um que eu adoro, uma citação que vem no teu livro, que é o do ministro do Império Alemão. Tu tens isso aqui, senão eu Não, consigo olha, aceder. sim, avança tu, porque... Sim, que é em 1903, portanto também eu creio que se não é na ilustração é noutra publicação periódica da altura, em que falam com nostalgia. Portanto, este articulista está a dizer que lembrava que 4 anos antes, numa récita no Teatro São Carlos, até a fina flor da aristocracia lisboeta protestara contra as medidas que restringiriam o carnaval, atirando de camarote para camarote, à vista da família real, croquetes de galinha do bufete e esguichos do sifão. Um célebre ministro do Império Alemão não se inibira sequer de arremessar fatias de queijo Gruyère às senhoras do corpo diplomático. É uma imagem absolutamente impossível, mas estas batalhas, este género de situações que nos parecem hoje em dia inusitadas nos teatros não eram assim tão inusitadas. Por exemplo, nos teatros, para além dessa imagem e essa descrição que é maravilhosa de imaginarmos o Teatro de São Carlos com a sua imponência, pedaços de comida a voarem por ali, a verdade é que mesmo no Teatro de São Carlos, por onde passavam as grandes estrelas da ópera, havia muita efervescência social, no sentido em que, por exemplo, podíamos ter a luta de partidos, não é? Aqueles que defendiam uma determinada artista e os outros que, não gostando dessa artista, defendiam outra, e, portanto, há relatos de pateadas. As pateadas em qualquer lugar, em qualquer lugar, no São Carlos, no Dona Maria, pateadas encomendadas, não é? Muitas vezes eram os empresários que encomendavam e diziam: vai lá estragar um bocadinho da festa. Os concorrentes. Mas, obviamente, porque estamos sempre a falar ao nível do teatro. Hoje chamamos-lhe teatro comercial, mas na altura todo o teatro era comercial nesse sentido, porque todos sobreviviam com as receitas de bilheteira, e, portanto, estas imagens destes espaços, lá está, porque o teatro era este espaço de sociabilidade privilegiado, em que as pessoas iam não apenas para ver o que se passava em cima do palco, mas também para ver, ser vistos, para... no fundo, até para fazer negócio. Aliás, há uma descrição curiosa, e eu estou sempre a levar isto para o lado do teatro, Miguel, desculpa. Muito bem. Estou sempre, mas quando chega à luz elétrica, não é? Portanto, se nós imaginarmos, hoje vamos ao teatro e a luz e a sala escurece para tu, a não ser que o espetáculo não tenha essa particularidade nem essa componente. Sim. Mas essa é uma possibilidade que só se dá com a luz elétrica, não é? Portanto, as pessoas, por norma, quando iam ao teatro e a sala não escurecia por completo. Portanto, muitas vezes tínhamos os atores a cumprimentarem as pessoas que estavam no público. Portanto, não havia esta centralidade naquilo que estava a acontecer em cima do palco. Até o que se diz em teatro, a quarta parede, não é? Exato. A quarta parede. Essa quarta parede nesta altura não existia. De todo. E quando há um artigo que sai na altura de um articulista também que escreve: que chatice agora, temos que ir ao teatro e olhar só para aquilo que se está a passar em cima do palco. Portanto, porque não era isso que acontecia. As pessoas iam ao teatro, no fundo, para conversar, para estar. Há uma obra do Eça de Queiroz que eu gosto muito, que
que já não é tanto nesta altura, que é A Capital. A Capital, Que é dos meus preferidos. É o meu livro preferido Também acho que é o meu. do Essa de Queiroz, em que a figura, o provinciano que vem para Lisboa para tentar ser poeta, não é? Como ele diz, uma das primeiras coisas que faz é comprar uma assinatura, os bilhetes do Teatro de São Carlos, não para ver o que se vai passar no Teatro de São Carlos, mas é giro, que ele diz, é para poder, para lhe poderem apertar a mão, para ele poder ser visto, para se mostrar. No fundo, percebemos a importância destes espaços, e já nesta lógica já estamos a fugir do carnaval. Não, mas que hoje em dia é quase o espaço mediático de alguma forma, não é? Exatamente. Completamente. Estamos mesmo a terminar, enfim, saindo aqui um bocadinho de pé, vindo aqui em direção à nossa contemporaneidade. Depois não é muito difícil de perceber que no final desta Belle Époque, que terminará na Primeira Guerra Mundial, enfim, temos o fim da Primeira República em Portugal e depois temos, obviamente, todo um período, um Estado Novo de 50 anos, a quem a crítica e a sátira e a insubordinação e a independência e a autonomia do Carnaval não seria muito conveniente, não é? E, portanto, o Carnaval ainda se domesticou mais. Completamente. Sim. Portanto, já vai nesse sentido, não é? Já vai nesse sentido. Poderemos pensar que na década de 20 ainda pode ter havido alguma extroversão do Carnaval, por ser essa década de alguma loucura, não tanto quanto isso no nosso feudo. Um bocadinho como aconteceu com o momento miguelista também ali no século XIX, não é? Exatamente, mas de facto a partir de 26 vamos ter essa depressão contínua até 1974. E está agora a fazer 100 anos, 1926. É verdade. 2026. Enfim, Paula, muito obrigado por esta viagem pelo Obrigada, Miguel. mundo da Belle Époque e pelo Carnaval. Obrigado. Eu é que agradeço. Os meus agradecimentos também à minha colega e nossa amiga Catarina Neves, jornalista, que também me pôs aqui em contacto com a Paula Magalhães. Histórias de Lisboa tem a autoria de Miguel Franco de Andrade, sonoplastia de Salomé Rita, coordenação técnica de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. O genérico é de Nuno Rosa e Maria Antónia Mendes. E já que falamos na Maria Antónia Mendes, queria recomendar a audição da entrevista com a coautora do nosso genérico e vocalista dos Cara de Espelho, no mais recente episódio do posto emissor da Blitz, conduzida pela Lia Pereira, no momento em que em boa hora acaba de sair o mais recente álbum da banda, intitulado B. Imperdíveis, a entrevista e o disco de uma das bandas mais relevantes e urgentes dos nossos tempos. E já agora agradecer a nomeação do Histórias de Lisboa para os prémios Podes na categoria Ciência, Tecnologia e Educação. Siga-nos no Instagram histórias.de.lisboa. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast e nos sites do Expresso e SIC Notícias.